Olá, vamos tratar hoje sobre representação numérica. Uma das grandes aplicações de lógica booleana é codificar números e codificações aritméticas. Os circuitos baseados nessa lógica vão operar sobre bits ao invés de operar sobre números. O primeiro ponto que eu queria chamar a atenção é que o significado de cada bit é arbitrário e a gente vai escolher de acordo com a aplicação. O código ASCII é um exemplo de codificação de números e de letras. Cada número vai ser representado por uma sequência de bits, como está mostrado aqui. Essa representação é muito utilizada em computação. Só que eu vou mostrar para vocês outras representações que são bem mais vantajosas para codificar as operações numéricas entre esses números. As principais representações numéricas, elas partem da ideia do sistema numérico posicional. Nesse sistema, um número é representado por uma sequência de dígitos, onde cada posição tem um peso associado. O segundo ponto que eu quero chamar a atenção nessa aula é que você já conhece esse sistema do seu uso do dia a dia. O que a gente vai fazer aqui é expandir essa ideia para usar os bits. Vamos começar pelo sistema decimal, que é o que a gente está mais acostumado. Nesse sistema, a gente vai ter 10 símbolos para utilizar. Vão ser os números de 0 até 9. Cada símbolo desse vai representar uma quantidade diferente, dependendo da posição onde ele vai aparecer no número. Vamos usar como exemplo esse número 1734. Se a gente ler ele da direita para a esquerda, o dígito 4 que apareceu lá vai ficar multiplicado por 10 elevado a 0, que é 1. O dígito que vem na sequência, número 3, ele vai ficar multiplicado por 10. O dígito que vem na sequência, que é o 7, vai ficar multiplicado por 100. E o dígito que vem na sequência, que é o 1, vai ficar multiplicado por 1000. É dessa forma que, com apenas 10 símbolos, a gente consegue representar qualquer número que a gente quiser. É bastante usual a gente dar nome para esses símbolos também. O símbolo 1 está na posição de maior valor, por isso a gente vai chamar ele de dígito mais significativo. E o dígito 4 está na posição de menor valor, por isso que a gente vai chamar ele de menos significativo. Se a gente quiser representar um número decimal, um número fracionário, a gente faz a mesma coisa. A vírgula, nesse caso aqui, vai marcar qual é a posição que está multiplicado por 10 elevado a 0. Na lógica booleana, a gente só tem 2 símbolos disponíveis, por isso a gente vai começar a falar em um sistema binário. Os nossos dígitos vão ser os símbolos 0 e 1. Aqui o peso de cada posição vai ser um múltiplo de 2, porque a gente só tem 2 símbolos. Vamos usar como exemplo esse número 10011. Eu vou usar um pequeno 2 para dizer que ele está nessa base binária. Dessa forma é um pouco mais difícil de confundir. A primeira posição vai ser a posição 2 elevado a 0, que é 1. Então, o número que está naquela posição vai ficar multiplicado por 1. A segunda posição é o do 2 elevado a 1. Isso aqui dá 2 e vai ser o número que vai multiplicar a segunda posição. E assim sucessivamente. A gente pode, então, expandir esse número da seguinte forma. Aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa importante. Nas aulas passadas eu disse que os bits não são números. E aqui isso continua sendo verdade. Eu acho interessante entender o que está escrito aqui da seguinte forma. Esse bit 1, ele quer dizer que essa quantidade 16 está no nosso número. Por outro lado, esse bit 0 está dizendo para a gente que essa quantidade 8 não está no nosso número. Aqui no lado direito, esses zeros e uns, agora eles vão ser números. O 1 vai servir para a gente habilitar uma quantidade no nosso número. E o 0 vai servir para a gente desabilitar essa quantidade no nosso número. A gente pode simplificar isso aqui para 16 mais 2 mais 1, que dá 19 na base 10. Esse exemplo aqui ele já mostra como que a gente converte do sistema binário para o sistema decimal. Já já eu mostro para você como é que a gente faz a volta, se eu tiver um número no sistema decimal e quiser escrever um número no sistema binário. E se eu quiser representar um número fracionário? Vamos usar esse exemplo aqui. A gente vai usar a mesma lógica. A vírgula vai marcar qual que é a posição do 2 elevado a 0. Tudo que está à esquerda da vírgula, a gente faz como o exemplo anterior. Para o lado direito da vírgula, a gente vai diminuindo o peso de cada posição. A primeira posição à direita da vírgula vai ter esse peso 2 elevado a menos 1, que é meio. A segunda posição depois da vírgula vai ter o peso 2 elevado a menos 2, que é 1/4, e assim sucessivamente. Sabendo isso, a gente pode expandir o número da mesma forma como a gente fez no exemplo anterior e simplificar ele para chegar na conclusão que esse número aqui, na base decimal, vai ser a quantidade 5,125. A gente costuma chamar o dígito menos significativo de LSB, que quer dizer bit menos significativo na sigla em inglês. E o dígito mais significativo de MSB, que quer dizer o bit mais significativo na sigla em inglês. Os exemplos que eu mostrei para vocês mostram como é que a gente converte um número que está escrito no sistema binário
de volta para um número no sistema decimal. Mas como é que a gente converte o número que está no sistema decimal para um número que está no sistema binário? A ideia é fazer divisões sucessivas por 2. Vamos fazer um exemplo para deixar isso bem claro. Vamos começar com o número 19, escrito na base 10. O primeiro passo é dividir esse número por 2. O resultado dessa divisão é 9 e tem resto 1. Percebam que aqui a gente está falando de fazer a divisão inteira. Vamos guardar esse resto, porque ele vai ser importante para a gente. E a gente segue dividindo o resultado sucessivamente por 2. Então, agora a gente tem 9 dividido por 2, o resultado é 4, resta 1. Esse número a gente vai guardar e vai continuar dividindo por 2. 4 dividido por 2 é 2, o resto é 0, e a gente divide por 2 novamente. O resultado é 1 com o resto 0, e aí acabou, porque 1 dividido por 2 não vai ter mais o que fazer. Agora a gente vai fazer a leitura do resultado. Esse dígito vai ser o MSB, o bit mais significativo. O primeiro resto da divisão vai ser o LSB, o dígito menos significativo. Isso quer dizer que a gente vai fazer a leitura nesse sentido. E aí a gente vai poder afirmar, então, que o 19 na base 10 vai ser igual a 10011 na base 2. Vamos fazer um segundo exemplo, só que agora usando um número fracionário. Aquele número 5,125 na base 10, que a gente já sabe o resultado. Mas vamos fazendo aqui o passo a passo. O número fracionário, a gente vai quebrar esse problema em duas partes. A primeira é separar a parte inteira da parte fracionária. A parte inteira, você faz aquele processo do primeiro exemplo de divisões sucessivas. Eu vou deixar como exemplo, mas é fácil chegar nesse resultado aqui. 5 na base 10, ele vai ser igual a 101 na base 2. Na segunda parte, você pega a parte fracionária e vai começar a fazer multiplicações sucessivas por 2. Da seguinte forma, a gente começa com 0,125, que é a parte que está marcada lá do número original, e vai multiplicar por 2. O resultado disso daqui é 0,25. E aí você guarda esse zero aqui. Próximo passo é começar nesse 0,25 e multiplicar por 2. O resultado é 0,5 e você guarda esse zero. E aí você segue 0,5 vezes 2, que é 1,0. Toda vez que acontecer esse primeiro 1, você vai guardar ele e vai seguir fazendo a multiplicação por 2, só que sem ele. Então, o próximo passo vai ser 0,0 vezes 2, que é 0,0. E aí você pega esse número e continua. Aqui já dá para perceber que vai ficar dando 0 indefinidamente. O passo final é juntar as duas informações, a parte inteira com a parte fracionária. E a parte fracionária você vai ler nesse sentido. Dessa forma, 5,125 na base 10, a gente vai poder escrever que é 101, que é o resultado da parte inteira, vírgula, 00100, por aí vai, que é o resultado da parte fracionária. Como 0 à direita da vírgula não vale nada, a gente vai poder escrever simplesmente 101,001 na base 2. O terceiro sistema que é bastante importante é o sistema hexadecimal. Nele, nós vamos usar 16 símbolos para representar os números. Dessa forma, o peso de cada símbolo vai ser 16 elevado à posição daquele dígito. Esse sistema é muito utilizado em computação e em programação para representar os números binários de forma mais compacta. Quanto mais dígitos a gente tem à disposição, mais compacta fica a nossa representação. O jeito que eu gosto de pensar é montar uma tabela com todas as combinações possíveis de 4 bits. 4 bits vão dar 16 possibilidades para a gente, e a gente associa cada sequência de bits com um desses dígitos do sistema hexadecimal. E como é que a gente converte de um sistema para o outro? Vamos usar como exemplo esse número 1000, 1100, 1110 na base 16. Eu gosto de pensar que são agrupamentos de 4 bits, começando da direita para a esquerda. Então eu pego os primeiros 4 bits e faço um agrupamento e olho lá na minha tabela que dígito é esse. Esse aqui vai ser o equivalente ao dígito E. Aí eu vou para os próximos 4 bits, faço um agrupamento e olho na tabela que dígito que é esse. A gente vai seguindo assim até completar. Assim, a gente vai poder dizer que esse número aí na base 2 vai ser 8CE na base 16. Repare que antes eu tinha 12 dígitos para representar o número e nesse sistema hexadecimal eu só precisei de 3 dígitos para representar o número. E se eu tiver um número no sistema hexadecimal e quiser representar ele na base 2? Vamos usar como exemplo esse número, DBA
9 na base 16. Eu gosto de pensar em fazer a expansão desses agrupamentos. É só ir lendo lá na tabela. O D vai ficar 1101, o B vai ser 1011, o A vai ser 1010 e o 9 vai ser 1001. Tudo isso aqui vai montar, então, o meu número na base 2. Uma coisa que eu gosto de chamar bastante atenção para os meus alunos, eu vejo eles fazendo muita confusão em torno disso, é que todas essas representações, elas estão falando da mesma coisa, tá? A gente viu que o número 19 na base 10, ele pode ser representado como 10011 na base 2, e se a gente representar isso aqui na base 16, a gente vai ficar com 1, 3 na base 16. As três representações querem dizer a mesma coisa. As três representações estão trazendo para a gente a mesma ideia de quantidade. Na aula que vem, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz a soma de números na base binária. Até lá!